Este é o Visão CI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional em parceria com a Mega Brasil e destinado a conversar sobre os entremeios da comunicação e das relações públicas. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui nós trazemos os destaques do portal OCI. Bom, o programa de hoje, para quem conhece, cada episódio tem um tema e o tema de hoje é sustentabilidade. Professor, temos dois artigos aqui para poder abrir os trabalhos da nossa conversa. O primeiro artigo é do Roberto Marques, que tem o título Sustentabilidade na Prática de Negócios da Indústria 4.0, e depois um artigo da jovem Vitória Alvim, que se chama Sobre Sustentabilidade. Bom, esse é um tema que permeia não só a nossa profissão de relações públicas, mas as profissões de uma forma geral, porque isso afeta, né, toda a organização, toda a nossa sociedade. E pensando nisso, professor, e também na sua trajetória dentro da área da comunicação, como que o senhor enxerga a evolução da sustentabilidade nos negócios? Bem, o conceito de sustentabilidade, ele não é novo, mas digamos, está na moda. Se pudesse usar uma palavra assim mais simplificada. A gente olhando para Rio 92, são 32 anos aí, nós ali é um marco importante em toda essa discussão da ecologia, né? Era a ECO 92, né? Uma reunião da ONU voltada para essa questão ambiental. Isso começou lá em Quioto, em 1972, então é uma história é, que não é nova. E veja, a questão da produção sustentável, do negócio sustentável, né? De uma vida sustentável, é um conceito bastante primário, né? Agora, é que as pessoas não paravam para pensar nisso. E toda essa discussão e toda essa tecnologia de medir os nossos os efeitos da nossa vida no meio ambiente vem se sofisticando, e isso vem trazendo mais gente, mais preocupação e mais legislação também sobre o tema. Então, nós vivemos hoje sobre uma égide da sustentabilidade, da preocupação com a sustentabilidade e inegável. E isso afeta a todos. A comunicação também é afetada. Basicamente, falando aqui de IRP, porque nós temos que é, dar conta, as organizações têm que dar conta à sociedade do que fazem, né? Então, aí surge um problema que nós já tratamos em um programa anterior de greenwashing, por exemplo, né? Questão do discurso bonito, mas que nem sempre reflete a prática. Isso é uma coisa que nós temos que banir do nosso horizonte de trabalho. E eu acho que todo mundo concorda, ah, os nossos colegas jornalistas, nossos colegas da propaganda também. Porque você pega numa mentira, está cada vez mais rápido. Antigamente você podia até levar um bom tempo para ser descoberto. Hoje em dia, não. Isso é positivo, porque a gente busca a verdade, né? Então, o RP, nessa hora, ele tem uma função interessante, que é o de ouvir o público, os clientes, a própria imprensa, a repercussão daquilo que a organização para a qual ele trabalha realiza, e trazer subsídios para a gestão. Diz, olha, isso aqui não está bom. Nós não estamos respondendo aos reclamos da comunidade, por exemplo, vizinha. Quem é que sofre com poluição? Vamos falar de uma coisa básica, né? Poluição da água, poluição do ar. Quem está imediatamente do lado, que está ali do lado da empresa,
já está sofrendo com esses impactos. Eu me lembro que fazendo uma pesquisa para o índice de transparência lá em Caxias do Sul, nós acompanhamos uma operação na empresa que nós estávamos auditando, da criação de uma alça de acesso à indústria de lá da estrada, desviando do bairro residencial, que era muito impactado pelo alto movimento de caminhões. Então, a empresa, digamos, assumiu custos altos de construir uma pequena rodovia para poder atender um reclamo da comunidade circunvizinha. Então, isso, inclusive, está no índice. É uma das coisas que a gente avalia muito sempre, é a presença da empresa e o seu público na vizinhança, né? Isso se incomoda, a organização tem que ouvir os incomodados. Sim, o senhor tem razão. E para quem está acompanhando aqui, vou até pedir uma licença para o senhor e para o nosso ouvinte. Aguarda um minutinho, meio minutinho, a gente já volta. Até já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. E eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Retornando à visão ACI sobre sustentabilidade, professor, o senhor estava falando, né, da evolução da sustentabilidade dos negócios. O senhor gostaria de complementar, então, a sua fala? Sim, o autor ele cita uma preocupação que ele acha que deveria ser mais é, é, enfatizada, que é a da reparabilidade. E isso é interessante porque é um tema industrial, e ele fala da indústria 4.0, que é a questão da manutenção, né? No Brasil, a gente percebe, diferentemente do que acontece nos países de mais avançados, uma manutenção corretiva mais importante que a preventiva, importante em sentido de gastos e de pessoal e tal, né? Nós tínhamos que inverter isso, manutenção preventiva de equipamentos, de instalações, ser mais enfatizado, porque isso reduz a corretiva.
E a corretiva, muitas vezes, ela acontece já depois de um acidente, às vezes com fatalidade. Então, esse ponto que ele levanta de reparabilidade é interessante. E ele também insiste na indústria 4.0 a questão de processos enxutos e verdes. Essa questão da economia verde, ou da transição, como se fala, transição verde, né? É toda ela voltada para a questão da sustentabilidade e de cuidado com o meio ambiente. Não há mais como fugir disso. As empresas precisam criar políticas e pô-las em prática. Isso eu queria enfatizar do texto do Roberto Marx. E é muito importante também que as empresas coloquem em prática, não só no discurso, mas e principalmente nas ações. As ações têm que falar por si, né? E não o discurso da empresa. E aí, nesse momento, relações públicas é fundamental. Eu acho que, tanto pelo que se vai dizer, nós vamos, digamos, ser esses porta-vozes ou esses redatores dessa mensagem, mas o que nos diferencia mesmo é que a gente acredita nisso, né? Eu e você, somos relações públicas e que estamos voltados para a questão da governança, que, aliás, é o norte do observatório, de que não só a gente cumpre essa tarefa da comunicação, a gente cumpre também a tarefa de participar das decisões. Quer dizer, quem ainda não fez esse trânsito, as organizações que ainda não entenderam isso, elas precisam, de fato, acordar. Nós tivemos agora, recentemente, o lançamento de um novo livro, e que nós vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, estratégias de comunicação e relações públicas, com novas abordagens, vários autores. Está em pré-lançamento esse livro. Pessoal lá do Sul me convidaram, eu participei com um capítulo, e a ênfase é na compreensão de que RP deixa de ser periférico para ser central. Isso aqui é o principal, né? Agora, a gente precisa estar treinado para isso. Nós, RPs, precisamos estar treinados para isso. E temos que ver se as graduações estão preparando bem as pessoas para participarem de reuniões, de colegiados, para trocar com engenheiro, advogado, pessoal de ambiente, e ajudar nas decisões. Sim, Pensando no impacto, que o RP ele antevê. Essa decisão aqui ela vai impactar na imagem da organização. Talvez pudesse ser um pouco diferente essa decisão. Isso é o suprassumo. Tá? Isso está no código de RP desde a década de 1950, lá com o Canfield, nos Estados Unidos. A ideia de public affairs. Quer dizer, tudo aquilo que impacta o público, nós temos que nós temos que participar. Então, isso é central. Quer dizer, na verdade, isso não tem nada de novo para a gente. sim, E sim. falando aqui do texto da Vitória, para não atrasar mais aqui eu diria o seguinte: a gente precisa, aí é uma opinião minha, né? A gente precisa mudar o lema, precisaria mudar o lema de salve o planeta para salve os terráqueos, porque eu acho que a preocupação tem que ser com as pessoas, não é? E pequenas, e como a Vitória enfatiza, as pequenas ações salvam vidas, salvam ambientes, salvam microambientes, salvam a nossa rua. Isso é importante. Começa em casa, com a questão do lixo, por exemplo, né, da separação, da reciclagem. Ela é uma jovem que está envolvida com isso, na escola e em casa, segundo o relato dela. Então,
foi muito bem-vinda essa aquisição. É a nossa mais jovem autora. Nós estamos estimulando que jovens autores participem aqui. Nós temos feito contatos com o ensino médio. Naturalmente, só selecionamos aquilo que a gente recebe de melhor, né? Porque nós temos essa condição. Sim, e só para fechar, é muito interessante que a gente pense em sustentabilidade não só enquanto conceito estratégico, mas também enquanto metodologia de existência, no sentido de engajamento com hábitos, percepções, crenças, para não ficar só na superfície da ação, mas sim ser algo que realmente permeia, né, a organização e a sociedade, né, como a Vitória coloca, a sociedade de uma forma geral, pensando ali no indivíduo, né? A conversa O, está... o Daniel Goleman, ele tem um livro, chama-se Inteligência Ecológica. Para mim, é um livro importantíssimo para colocar essa mentalidade na pauta. Sim, com certeza. A conversa está muito boa, mas a gente precisa fazer só mais um break rapidinho, já voltamos. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo pra você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Bom, para fechar o programa de hoje, como a gente sempre fala, vamos conversar sobre o índice, professor. Estamos caminhando já bastante no índice, e vamos falar hoje sobre duas. Estamos ainda dentro da tática 4, que é propaganda institucional, e vamos falar sobre dois dos itens, o 4.5, comunicação externa, dos valores da organização, e do item 4.6, comunicação, princípios dos fundadores. Professora, a palavra é sua. Bom, Carolina, obrigado. É uma satisfação sempre poder voltar aqui nesse quadro do nosso programa do difusão do Índice de Transparência Ativa. Então, o item 4.5 está dentro da propaganda institucional e trata da comunicação externa dos valores da organização. Bom, então, a primeira coisa que um consultor, um auditor vai fazer é verificar se esses valores estão expressos. É muito importante, e isso aparece na disciplina de planejamento estratégico, na área de administração, o estabelecimento desses statements, né? essas verdades que são colocadas pelas empresas, né? essas declarações. É difícil encontrar um sinônimo, uma tradução para o statement. Então, essa declaração de princípios, valores, né, da visão, isso nem sempre está explicitado de maneira detalhada, com todos esses elementos, mas se a organização não pensou nisso, talvez fosse hora, e por isso que é importante o consultor, né, ele audita, ele verifica se há, mas se não há, ele pode ajudar.
a estabelecer. Então, nós não sabemos a idade da organização que está aqui em jogo, né? Pode ser uma empresa centenária, pode ser uma empresa que tem 1 ano de vida. Onde é que você vai estar prestando serviço? Onde é que você é empregado, cuidando da área de transparência? Então, você vai verificar se há esses valores expressos. E aí, você vai verificar se esses valores, de uma maneira ou de outra, você é comunicólogo para isso, se isso está passando na comunicação externa da organização. Se esses valores aparecem de maneira, não precisa ser de maneira explícita, tipo valores da organização, mas se isso aparece, e eu me lembro de uma campanha muito bacana de uns anos atrás da Vale do Rio Doce. Ela tinha eram filmetes de 1 minuto, 1 minuto para nós, né? Eu acho que eles eram até maiores dentro de casa, e eles iam para a TV, para o Meio TV, TV por assinatura, que tinha uma palavra sempre, uma palavra escrita, transformação, ou sustentabilidade, né? Ou, enfim, termos, e aí se desenvolvia um texto com imagens sobre ações da empresa, traduzidas ali numa peça publicitária. Estamos falando de propaganda institucional. Propaganda institucional é quando a organização fala de si. Então, esse quesito é voltado para isso, para verificar o quanto os valores passam nessa comunicação. Sim, e falando sobre princípios que estão totalmente linkados com os valores, correto? Muitas vezes a gente não encontra isso assim separado, né? Alguém pode dizer até que são sinônimos. Princípios e valores são a mesma coisa. Se você pegar a literatura de administração, que trata do momento do planejamento estratégico, você vai ver que são coisas diferentes. Então, a fundação da organização é muito importante nessa hora, e quem é RP tem que se preocupar com isso, saber quando essa organização começou, com quem isso se deu, onde foi, se é uma organização brasileira, estrangeira, não importa, e saber se houve esses princípios fundadores, né? A gente fala de pais fundadores, né? Pais fundadores da nação, pais fundadores do Estado, e até da organização. Eu sempre cito os livros do Jim Collins, que são 3 já hoje, né? Feitas para durar, feitas para vencer, e o Vencedoras por Escolha, né? Que são pesquisas com empresas centenárias, tentando descobrir o que as fez durar, que é a preocupação com a perenização de um negócio, de uma organização. Enfim, ninguém cria uma organização para ela acabar daqui a 5 anos. Existem essas organizações, mas normalmente são organizações criadas para construir grandes projetos. Então, uma empresa criada só para montar uma usina nuclear, ela existe enquanto a construção está sendo feita. Depois, a operação da usina vai ser feita por uma outra organização. Mas isso é um caso muito específico. Normalmente, uma empresa ela é colocada, isso está lá no contrato social, por tempo indeterminado. Então, quando a gente olha para organizações que duram 100 anos, a gente tira o chapéu. E essas pesquisas que geraram esses títulos que eu mencionei, que ele fez com diferentes colaboradores, cada um, estavam atrás de características eventualmente comuns, ou certas, entre aspas, leis
O que é que faz durar? E eles foram descobrindo que certos mitos, por exemplo, a empresa é monopólio, então ela vai durar. A empresa tem um líder que é um gênio. Esses mitos foram caindo. Quer dizer, não são essas narrações fundadoras, ou narrativas fundadoras de genialidade, de primazia, que garantem a duração. Tem outras questões em que cada um desses livros, foram feitos ao longo de 20 anos, foram descobrindo e tentando ajudar a nós que estudamos administração compreender fatores que podem levar à perenização de uma organização. Então, esse quesito está voltado para esse aspecto. Muito bem, professor. Mais uma vez, obrigada pela explicação. Chegamos ao final do programa. Passou voando, né? Esse passou voando. Espero que, bom, eu, como sempre, aproveito muito. Cada episódio, para mim, é um aprendizado. Espero que para quem está nos assistindo também seja, né? Que ajude aí cada um de alguma forma. E nos vemos no próximo, né, professor? Isso aí. Estamos em todas as redes sociais. Um Grande abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau.